Olá, tudo bem? Eu sou Wesley e você está no canal De Carona na Combora, um canal sobre viagens, aventuras, campismo, esportes e muito mais. E no vídeo de hoje nós entrevistamos uma brasileira que viaja pelo mundo em busca de autoconhecimento. Foi um bate-papo muito agradável, não perca nada, fique até o final. Mas antes, roda a vinheta. Nós estamos então aqui com a Cristiane, uma brasileira apaixonada por viagens. Aproveitando que ela está aqui na cidade de Uberlândia, nós resolvemos convidá-la para esse bate-papo, para tentar pegar uma carona nas suas histórias. Cristiane, obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu. Obrigado. Cristiane, quando a gente dá uma maratonada nas publicações do seu Instagram, é notório que viajar é algo muito presente na sua rotina. Quando que começou essa paixão por viagens? Como que foi isso? Bem, eu deixei o país muito nova. Eu fui para Londres quando eu tinha 21 anos. E eu morei lá por 2 anos. E desde que eu voltei, eu nunca me senti encaixada aqui. Pertencente a esse país. Exato. Era como se estivesse faltando algo. E foi aí que eu comecei a explorar mais, a viajar mais, até aquela coceirinha de viagem. Então, assim, eu não demoro muito para ficar no lugar e sentir aquela necessidade de explorar outros lugares, de conhecer outros lugares, outras línguas, outras pessoas. Então, assim, foi um pouco daí e um pouco também, assim, para falar a verdade, assim, quando eu era mais nova eu estava bem perdida na questão de, eu não sei o que eu quero da vida, não fiz faculdade e tal, eu tava assim, então era uma maneira também, eu descobri que foi também uma maneira de eu me encontrar, de eu realmente conhecer mais a mim mesma e me achar no mundo, por assim dizer. É um processo de autoconhecimento. Sim, com certeza. Ainda mais, no meu caso, porque 95% ou até mais, 99% das viagens que eu faço é solo, só eu. Sim. E então, assim, você tem muito tempo com você mesmo, sabe? Em situações diversas que te fazem aprender muito sobre você e sobre as outras pessoas também. Ah, muito bom. Você já visitou vários países, não só na Europa. Pode dizer para nós, ou tem algum país em especial que te fascinou por algum motivo? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela França. Eu gosto da língua, eu gosto da comida maravilhosa. Eu gosto de vinho, então é um lugar perfeito, porque é vinho bom, com preço bem acessível. E as paisagens são lindas. E eu gosto muito, assim, do estilo de vida francês. Eles têm um ótimo balance, equilíbrio. Eles têm um ótimo equilíbrio entre trabalho e lazer, sabe, vida pessoal. Eles não são workaholics, que eles precisam estar sempre trabalhando, ganhando dinheiro, esse tipo de coisa. Eu sei que muita gente fala que não gosto de francês é arrogante. Eu não sei se a minha experiência, pelo menos com os franceses que eu tive contato, todos me trataram muito bem, eu nunca me senti maltratada ou excluída em qualquer maneira, mesmo eu não falando o francês. Eu estou estudando, eu entendo muito, mas eu ainda não consigo me comunicar muito bem. Então, assim, eu não sei muito de onde vem. Às vezes é porque nem eu brinco com uma amiga minha, assim, talvez os franceses arrogantes sejam aqueles, assim, bem mais ricos. E essa não é uma parcela da população que eu tenho contato. Meu contato é ali no dia a dia, com as pessoas no restaurante, com o atendimento. Às vezes, uma pessoa que eu conheço ali no bar, a gente tenta conversar, porque às vezes é complicado, porque não é muitos franceses que falam inglês, e o meu francês, assim, é bem pobre por enquanto, mas vai melhorar, estou estudando. Mas a França, nesse sentido, é o meu lugar preferido do mundo, número 1 é a França. Você já deve ter ido para vários países, você já contabilizou, mensurou aí a quantidade de países que você já foi, continente? Não. Tem uma ideia? Não, na verdade, eu não acho que eu visitei tantos países assim.
acho que uns 20 só. É muito pouco. Pra mim, na minha visão, eu acho pouco. O mundo é muito grande, tem 190 países, eu Sim. acho, alguma coisa assim. Então, 20 é uma fichinha. Assim. Imagina. E assim, e nesses 20 países que você já visitou, imagino eu que você já deve ter vivenciado várias experiências, das mais diversas. E tem alguma história inusitada, interessante, que aconteceu numa dessas viagens para contar para nós? Não sei, me vem na cabeça, na verdade, eu acho que não é exatamente isso que você está perguntando, mas me vem na cabeça um perrengue que eu passei com uma Sim. mala. Extravio? Não, na verdade, tipo, eu fui visitar uma amiga na Suíça e ela mora nos Alpes. Só que aí o meu trem para a França era bem cedo, então, tipo, ela me levou para Genebra para eu passar a noite num hostel. E aí eu passei a noite no hostel e o meu trem saiu, tipo, 5h30 da manhã, alguma coisa assim. E esse hostel não tinha recepção 24 horas. Então, tipo, ele ficava fechado. E aí, quando você dá o check-out e sai do hostel, não tinha como entrar de volta, porque você entregou a chave que abria a porta, entendeu? Eu esqueci minha mala dentro do hostel. E não tinha como pegar. E não tinha como eu voltar, e eu tentava ligar no número, ninguém atendia. Jesus. E aí, eu fiquei naquela, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou embora sem mala? Perco a viagem ou perco a mala? E aí, tipo, na hora me bateu um desespero. E aí, tipo, não, peraí, eu respirei fundo e tal. E aí eu pensei, aí eu lembrei que a pessoa que tava dividindo o quarto comigo, porque eu tava em quarto compartilhado, também tinha ia partir cedo e, tipo, a pessoa tava acordada e era no segundo andar. Eu fui pegar pedrinha no chão e jogar na janela. Pra chamar a atenção, porque eu vi que a luz estava acesa, eu vi ele passando lá. E aí eu comecei a jogar pedra na janela. Até chamar a atenção dele. Demorou, mas eu consegui. E aí ele me viu, aí eu expliquei, eu esqueci minha mala, você pode abrir ele pra mim? Ele desceu, abriu, no final deu tudo certo, eu não perdi o trem. Não perdeu eu fiquei a mala. com a mala. Então, assim, o que me vem na cabeça de perrengue é isso. No mais, as minhas experiências, eu não sei se é sorte ou o que é, mas eu sempre me dei muito bem, sempre tive boas experiências. Às vezes existe um choque cultural muito grande, tipo quando eu fui pra China, no começo foi bem complicado, porque realmente você se sente tipo, como se você tivesse sido mandado para outro mundo, para outro planeta. Imagino. Que é bem diferente, mas em questão assim de perrengue, eu consigo pensar nesse, de coisas estranhas. Quando eu morava na China, eu morava no 15º andar, e aí, tipo, da janela eu conseguia ver, tipo, um hotel que tinha um restaurante. E aí, uma vez eu tava dormindo, e aí, de repente, tipo, isso era meio-dia, alguma coisa assim, né? Tirando um cochilo pós-almoço. Sim. E aí, eu, de repente, escuto um barulho, né? Como se fosse um grito, alguma coisa, né? Eu falei, gente, que coisa, o que será que tá acontecendo? Aí eu fui na janela. Eles estavam matando um porco nos fundos do restaurante. E, tipo, eu fiquei assim, como assim, E aqueles gritos do porco. Exato. Gente, mas, tipo, não teria que passar por um processo de verificação ali, né? Então eu achei isso assim, meio estranho, um porco sendo matado assim nos fundos do restaurante, dessa forma, assim. Pois então, e a China, a gente sabe que tem algumas comidas exóticas bem diferentes do nosso cardápio, do nosso paladar. E você lidou bem com essa questão da culinária na China? Você fazia sua própria comida? Ou você comeu alguma coisa diferente, assim? O que você fala pra gente em relação a essa questão? Eu peco muito em questão de culinária, muito diferente. Eu nunca, pra falar a verdade, antes de ir pra China, eu já não era muito fã de comida chinesa. Sim. Então, na maioria das vezes, eu comia ou em um lugar que não era chinês, porque lá tem muito desses lugares, especialmente em Pequim,
que tipo, os donos são dessa parte do mundo. E é uma comida mais próxima do que a gente come. Do Ocidente. Isso, Ocidente. Essa era a palavra que eu estava procurando. Tava com a palavra em inglês na cabeça, não sabia a tradução. E aí, então a gente... É uma coisa mais familiar. Então eu comia muito nesses lugares e cozinhava, coisa que eu não gosto de fazer, mas eu era obrigada. Mas eu também comia, porque tipo, a escola que eu trabalhava lá, eu passava o dia todo na escola. Então eu começava de manhã e saía de tarde, então eles forneciam almoço. O almoço era feito, óbvio, por uma pessoa chinesa que fez, então comida chinesa. Então assim, eu comia, mas eu tentava tipo, ficar mais próximo de coisas que eu conhecia, até porque eu tinha um pouco dessa reserva também com questão de comer carne, porque eu não sabia a procedência da carne, com a questão de tipo comer uma coisa que eu não sei o que eu tô comendo. Sim. E a comida lá é pimentada ao extremo. Tipo, tem muito... Tipo mexicana. Não, muito mais. Muito mais? Com muito mais chile? Muito, 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 muito. Então, assim, é uma coisa que eu não me dava bem também. Então, eu ficava geralmente só na sopa que eles fazem, que sempre tem uma sopa. O arroz, sempre tem arroz. E, então, assim, eu tentava ir nessas coisas que eu olhava, batia o olho e sabia, eu sei o que é isso. E quanto tempo durou essa situação lá na China de ter que driblar essa questão da culinária? Foi muito... 1 ano, eu morei por lá 1 ano. Na verdade, eu estava pensando em passar 2, 3 anos lá, mas aí a pandemia aconteceu quando eu estava lá. Quando começou, eu ainda estava lá. E na verdade, eu vim pro Brasil porque a minha prima tinha um casamento marcado, eu ia ser madrinha e tal, né? E aí, por causa da pandemia, como a gente estava em lockdown lá em Pequim, eu antecipei a minha vinda umas 2 semanas, porque eu não estava trabalhando mesmo. E aí acabou que quando eu cheguei aqui, eles fecharam as porteiras. Desculpa, gente. As fronteiras. Eles fecharam as fronteiras lá. Sim. E aí acabou que eu não consegui voltar. Tanto que eu deixei a maioria das minhas coisas ficou lá. Então, assim... o plano era ficar mais, mas por causa da pandemia eu fiquei por 1 ano. Mas em questão de coisa estranha, China é um lugar muito grande em questão de território. Certo. Então, assim, não é todo lugar. Tipo, tem a questão de comer cachorro, que eles falam. Sim, já ouvi falar. Isso é uma coisa mais no sul, mas que também já foi proibido. O governo já proibiu. Certo. Comer cachorro, comer outras coisas estranhas, por conta de vírus e outras coisas, por causa do, tipo, Covid e tal. Mas, tipo, esses negócios assim, de barata, escorpião, inseto, não é comum, é mais para turista. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a mídia coloca aquela situação como se fosse algo natural ali do cotidiano das pessoas, e não. Isso é uma coisa mais, assim, inusitada, sei lá, exótica, só para quem tá ali querendo conhecer aquela cultura. Eu acho que antes era uma coisa mais normal, por ter uma população muito grande, são bilhões. Sim. Lá, então eu acho que assim, antes por alguma talvez escassez de comida, alguma coisa, e aí era normal você comer insetos, mas hoje em dia, pelo menos no tempo que eu passei lá, eu só via em barraquinha, tipo assim, era uma coisa mais turística, assim, sabe? Não era muito... Você não via muito chinês indo ali comprar um espetinho de inseto, entendeu? Provavelmente por ser um país muito populoso e em décadas passadas, talvez eles não conseguiam produzir a quantidade de alimento necessário para a demanda, né, do país, eles usavam esses recursos, né? Eu imagino que seja, porque hoje em dia... Mas uma coisa que eu acho interessante, você vai num restaurante chinês, você pode pedir uma porção de pé de galinha. Sim. Então eles comem muito pé de galinha lá. Eu acho isso interessante, porque geralmente aqui tem gente no Brasil que joga até fora, né? Lá descartado. É porção no restaurante, uma porção de pé de galinha. Então, assim, são coisas... Eles comem muito tofu também. Eu pessoalmente acho não muito legal. Eu não gosto de tofu, mas eles comem muito tofu. Sei lá, a China é outro mundo.
acho que a gente ficaria o Falando episódio muito. inteiro Sim. aqui só falando da China, porque muitas nuances, muito diferente. Mas foi uma experiência impagável. Acho que é essa a palavra que eu tô procurando. Cristiane, nesses anos que você esteve fora do Brasil, o que foi mais difícil para você? Lidar com a saudade, com o clima, com as pessoas, com o trabalho, ou nenhuma dessas alternativas? Eu acho que na verdade é uma mistura de todas. Existe o glamour de você estar viajando, estar em um novo lugar, mas existe tudo isso misturado. O fato de você estar longe de casa, longe das pessoas, longe do que é familiar para você. Tipo, tem a saudade, tem o fato de você estar num novo lugar, explorando tipo, o máximo sobre você mesmo e tem a questão, talvez, em alguns casos, para mim, da questão do trabalho novo. E eu viajando sozinho, tem o fato de, tipo, assim, pra mim, por mais que eu seja uma pessoa que gosta de viajar, viaja muito, eu não sou uma pessoa muito aberta, assim, de início. Então, assim, às vezes tem aquela certa dificuldade de você fazer uma amizade e tal. Então, assim, eu acho que é uma mistura de tudo que você falou, porque você tá sempre saindo da sua zona de conforto. Sim. É uma constante quando você sai de casa, entendeu? Você nunca vai estar na sua zona de conforto, porque você, no meu caso principalmente, é claro que se você ficar num lugar há muito tempo, e aí você vai criar ali uma rotina, Claro. amigos e tudo mais. Mas no meu caso, como eu ando muito, eu tô sempre em movimento, é uma coisa assim que é uma constante na minha vida, que é sair da minha zona de conforto. Eu estou sempre num local novo. E sim, às vezes, tipo, você sente muito essa questão, que nem brasileiro fala muito, que europeu é frio e tal. Pra mim não é isso, eu acho que eles são, não sei se é porque eu me sinto mais parecida com eles, porque eu não sou uma pessoa muito aberta, como eu já falei. Pra mim eu sou mais reservada, eu sou mais na minha, até eu conhecer a pessoa. Sim. Depois que eu me acostumo com ela, Claro. aí coitada da pessoa, mas tudo bem. Entendi. Mas eu acho que é uma mistura de todos os fatores que você falou. Eu morei em Portugal durante um ano, em 2001. E na ocasião, a gente não tinha essa facilidade tecnológica que tem hoje em relação a videochamadas, né, o WhatsApp, né, tudo. E, então, para mim foi muito difícil, porque era ali no telefone mesmo, né. Naquela época era o orelhão que a gente usava lá em Portugal. E realmente não foi algo muito fácil. Mas ao falar sobre essa questão da minha ida para Portugal, e naquela época eu percebia que alguns amigos que tinham ido para os Estados Unidos, Inglaterra, Japão, eu digo isso porque em Portugal não era um lugar para se ganhar dinheiro, né? Lá é mais ou menos o modus operandi financeiro, não foge muito aqui a nossa realidade. Mas quem ia para o Japão, Estados Unidos, Inglaterra, que era normalmente os grandes centros ali que o pessoal ia para buscar um trabalho, naquela época, cerca de 2, 3 décadas atrás, embora as pessoas ralassem bastante, elas conseguiam minimamente construir um certo patrimônio. E eu percebo hoje que isso mudou. As pessoas não estão conseguindo mais acumular bens com essas idas. Ou eu estou equivocado ou é mais ou menos isso? O que a sua experiência fala em relação a essa questão? Eu acho que isso é muito relativo. Existe sim uma utopia de que, tipo, eu vou pra lá e vou ficar rico. Vou ficar rico. Não, desculpa, mas eu acho que é bem difícil disso acontecer. Eu não tenho muita experiência porque a minha intenção nunca foi essa. Sim. De ir para ficar rico, juntar dinheiro e tipo, sei lá, montar alguma coisa que eu nunca tive essa visão. Então, assim, pra mim eu tenho uma visão diferente, mas eu julgo muito
por questões de tipo, eu conheço pessoas, meu irmão, quando ele morou em Londres acho que por 5 anos, exatamente para isso, e ele não é rico. Então acho que depende muito, você vai ter que trabalhar muito, porque você, além de você ter que pagar as contas de onde você está vivendo, você está vivendo no lugar, então você vai ter que pagar aluguel, vai ter que comer, vai ter que fazer as coisas, entendeu? E tipo, muita gente acaba, tipo, mudando essa parte, tipo, morando mal, Comendo mal, tudo isso para gastar o menos possível e juntar o máximo possível. Então, eu acho que depende muito, tipo, da sua área, do que você está disposto a fazer e para onde você está indo. Porque a questão é, tipo, a Libra na Inglaterra, a Libra vale mais R$6. Então, na conversão, acaba que você ganha. Se você está ali, você consegue juntar 1.000 libras por mês a R$6.000 por mês, entendeu? Sim. Isso assim, tirando por baixo, eu não sei quando, porque é que nem eu falei, você tem que trabalhar muito, porque se você tiver um trabalho e tipo ali tiver ganhando o salário mínimo do lugar, você vai ganhar 1.500, 2.000, alguma coisa assim, entendeu? Que seria, dependendo da cidade que você tá, Londres é super caro o aluguel. Então, assim, eu acho que tem que pôr muito na balança. Eu acho que o melhor seria investir e fazer um trabalho mais qualificado, pegar um visto certinho. Entendi. E para você ter a oportunidade de ganhar mais trabalhando menos. Porque se você for lá para fazer uma coisa de serviço, tipo, muita gente fica na área de limpeza. Eu mesmo trabalhei de faxineira, eu tive vários trabalhos na questão de limpeza. Mas esses trabalhos, esse tipo de serviço, eles vão te pagar o salário mínimo ali, o mínimo da hora. Certo. Então, para você fazer muito, se a sua intenção tipo, acumular, você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar mais que o normal, mais do que as 8 horas que você trabalharia, assim, por assim dizer. Então, assim, eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas eu acho que investir um pouco mais num trabalho qualificado e fazer um trabalho qualificado lá fora por um tempo. Porque aí o desgaste vai ser menor. Vai ser menor, você vai conseguir ganhar mais. Certo. Mas é uma ilusão. Você achar que você só porque você está indo lá, morar um tempo lá e você... É claro que existem casos que acontecem, mas claro, não é. Eles fogem da regra. Fogem da regra, sim, entendeu? Até o momento a gente falou de viagens ao exterior. Em relação ao Brasil, um país com uma rica biodiversidade, com uma dimensão continental, o que você tem de experiência em viagens aqui pelo Brasil? Infelizmente é uma coisa que eu peco muito, não viajo muito no Brasil. Coisa que eu gostaria de mudar, mas eu não consigo ficar aqui muito tempo para explorar, esse é o meu problema. Então, eu não conheço muito do Brasil, infelizmente, muito da América do Sul, e eu gostaria muito de ver se eu consigo alocar um tempo para passar, basicamente, viajando no Brasil e na América do Sul. Mas assim, já teve algum lugar em especial no Brasil que você foi, que você gostou? Eu sou uma pessoa básica, Rio de Janeiro, eu adoro Rio de Janeiro. Praia é sempre bom, assim, na minha opinião, eu gosto muito de mar. Então, assim, eu viajei pouquíssimo, eu só fui Rio de Janeiro, Brasília, Natal, Curitiba. Desculpa, minha memória é horrível. Não consigo lembrar de nenhum outro lugar. Tá, mas aí digamos que alguém que esteja nos vendo nesse momento e está se planejando para poder cair nesse mundão de meu Deus e cai aquela seguinte pergunta. Bom, eu vou para o exterior. Devo ou não fazer um seguro de viagem? Ah, com certeza. Vale a pena? Vale a pena demais. Porque é uma coisa tipo... É bom ter e não precisar do que precisar e não ter. Sim. Então, eu sempre falo no meu Instagram, toda vez, vai sair para fora do Brasil, não esquece do seu seguro viagem. Porque a questão é,
a grande maioria dos lugares não tem saúde pública, tipo SUS aqui. Então você vai ter que desembolsar uma grande quantidade se você precisar de uma emergência médica. Então eu acho que vale super a pena, porque você nunca sabe, emergência, acidente, você nunca sabe quando vai acontecer, entendeu? Então vale muito a pena sim. E não só essa questão, porque seguro viagem cobre muito mais do que só a saúde. Seguro viagem cobre questão de, a grande maioria deles, cobre questão de extravio de bagagem, cobre até advogado, se você tiver algum problema jurídico e precisar de um advogado, dentista. Então tem uma cobertura muito grande. Tem a questão, infelizmente a gente tem que se preparar para o pior. Você está fora do Brasil, você está num lugar que tipo, você não sabe como as coisas funcionam, você não sabe o que vai acontecer. E o seguro de viagem também cobre a questão de tipo, se precisar alguém da sua família ir para lá, porque você está internado, eles cobrem isso também. Sim. Se você, Deus o livre guarde, você morrer lá, cobre o transporte do corpo. O traslado do corpo. Então, eu acho que é um investimento bem feito. Eu nunca viajo sem seguro-saúde. Sim. Como eu tô sempre viajando, graças a Deus eu achei um que você paga tipo um seguro mesmo, que você paga mensalmente, né? Mas geralmente para quem vai viajar só uma semana, 2 semanas, você vai ali e compra para 1, 2 semanas. Mas como eu tô sempre viajando, eu achei esses de viagem mesmo assim, ficaria muito caro para mim. Eu acabaria gastando muito, porque você tem que comprar por um período X. Entendi. E aí esse é mensal, eu pago tipo uma mensalidade nele, e aí ele cobre em quase o mundo inteiro. Bacana. Recentemente eu fiz uma entrevista com uma professora, doutora em psicologia, lá de Florianópolis, e o tema dessa entrevista foi os benefícios da viagem para o ser humano. E nesse bate-papo eu pude perceber o quanto que viajar impacta positivamente na nossa saúde mental, inclusive minimizando níveis de estresse e de ansiedade. E para você, viajar é preciso? Com certeza, viajar é super preciso. Para mim se eu não vital. viajar, realmente é vital. É vital. Então, porque eu estava dando uma olhada lá no seu Instagram e vi que você fez uma postagem que me chamou muita atenção, que é a questão da pós-viagem. Depressão pós-viagem. Existe muito. Existe, é real. Eu passo muito por isso. Sempre que eu volto de uma viagem, eu já volto para a vida normal, não é legal. O bom é que aquela frase lá do Dalai Lama lá para você, ela é tranquila, né? Você sempre ultrapassa essa meta de conhecer um lugar diferente uma vez por ano. Com certeza. Uma vez não, várias vezes por né? ano. Tá certo. Cristiane, você que saiu aos 21 anos, a realidade do país era outra, no mundo de uma maneira geral. E digamos que hoje um jovem, ou principalmente uma menina que está com esse sonho de poder trabalhar no exterior, seja ir para estudo, depois conhecer lugares diferentes. Qual o conselho que você daria para ela hoje, ou para ele? Muita pesquisa, eu acho super importante. Se é a primeira vez que você está deixando o país, eu aconselho ir num lugar que você se sente seguro, principalmente mulher. Se é a sua primeira viagem ao exterior, sozinha principalmente, você tem que ir num lugar que você vai se sentir seguro andando sozinha. Tem lugares que até hoje, depois de tantos anos de viagem, eu não tenho coragem de ir sozinha, porque é um lugar que eu não me sinto segura, eu não me sentiria confortável andando sozinha na rua. Então, eu acho que isso é muito importante para a sua primeira viagem. Você tá num local que você vai se sentir seguro estando ali. Então, eu acho que você escolher se for para questão de estudo, de trabalho, a parte mais importante é você pesquisar e explorar todas as possibilidades que você tem. Porque existem muitas, principalmente se você é jovem, em questão de visto, por exemplo. Então pesquise, porque sempre vai ter um jeito. E
E eu falaria também para tipo começar a fazer um networking ali mesmo antes, quando você decidir o lugar que você quer ir, antes de você ir já tentar fazer um networking. Para quem viaja sozinho, se for uma viagem, só uma viagem, não a questão da pessoa mudando de país, mas viagem, se for uma viagem de férias, uma backpacking ou alguma coisa assim, ficar em hostel é uma boa opção, porque você vai conhecer muita gente, assim, porque tem muito viajante solo, até grupo de amigos, e então o hostel é um ambiente mais propício para você fazer amizade, por assim dizer. Mas eu acho que é isso, eu acho que envolve muita pesquisa, você ir para um lugar que você se sente confortável e tipo, se for viagem só de férias, dá preferência em ficar em hostel, porque vai ser fácil para você conhecer outras pessoas. E se for para morar, tentar fazer um networking ali antes de ir, porque hoje em dia com a internet tem várias maneiras de você conhecer pessoas na cidade onde você vai se mudar sem estar lá. Tem Facebook, no Facebook tem vários grupos de brasileiros, não sei aonde, de brasileiros. É importante ter um networking porque no começo é difícil. Quando Entendi. você sai do seu país pela primeira vez. É difícil, você vai precisar dessa rede de apoio fora do Brasil. Vai te ajudar muito a passar pelo que você vai ter que passar. Será mais fácil do que fazendo tudo aquilo sozinha, sem ter uma rede de apoio. Certo. Então, acho que é isso. E para finalizar, no início da nossa conversa, você disse que a intenção de ir para o exterior era em busca de um autoconhecimento, né? E que a sua intenção nunca foi de acumular bens materiais. E acredito eu que você já deve ter passado por vários museus, né, maravilhosos, como Versalhes, que eu vi. Versalhes. Eu sou artista visual, né, formado em artes visuais aqui na UFO, e minha grande paixão é conhecer o Louvre. Não fui no Louvre. Não foi no Louvre? Não acredito, não fui. Mas foi em outros que também deixou boas memórias. Sim, com certeza. Eu adoro museu. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho uma alma velha, que eu gosto de coisa velha. E assim, você nessa busca pelo autoconhecimento e estando ali num lugar com muitas riquezas culturais, você acredita que isso potencializou ainda mais a sua leitura de mundo? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Você não aprende só sobre você. Você aprende sobre o mundo. Você troca a sua lente. Que você vai para aquela busca interior e de repente você descortina o mundo na tua frente. Exato. É fascinante. É muito fascinante. Eu acho que é por isso que eu não consigo parar. Bom, Cristiane, obrigado por essa conversa agradável, por você ter compartilhado as suas experiências. Você que ficou nesse vídeo até agora, muito obrigado. E eu peço, se você não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva e clica no joinha se gostou do conteúdo. O seu comentário também ajuda bastante, ok? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Entrando o verão na Europa, a Cristiane embarcará para Londres, Grécia e Montenegro. Existe ainda a possibilidade de chegar à Letônia. Nós do canal De Carona na Combora agradecemos imensamente a Cristiane pelo carinho e atenção e desejamos uma boa viagem.